Meus irmãos, vamos para o tempo da palavra. Aos domingos estamos estudando no livro de Mateus e no momento nós estamos lá em Mateus capítulo 6. Vamos lá a passagem. Mateus, o Evangelho de Mateus no capítulo 6. Já tivemos 2 pregações nessa passagem e hoje nós faremos a conclusão desse texto aqui de Mateus 6, encerrando o capítulo 6, versículos 25 a 34. Eu gostaria de fazer menção a algumas partes do último estudo, porque, graças a Deus, anteriormente foram outros pastores, que nós demos a oportunidade e estiveram aqui. Então, já tem aí uns 3 domingos que nós não vamos a essa passagem, e hoje daremos continuidade, fazendo então a conclusão sobre as palavras de Jesus: não andeis ansiosos. Faremos a conclusão desse texto hoje à noite. Vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 6, 25 a 34. E eu convido a amada igreja a ler juntamente comigo. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês me ajudam com os versículos pares. Amém? Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Juntos, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. O 29 diz: eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto a homens de pequena fé. O 31 diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vamos ler juntos o 33, que é o versículo-chave. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O 34 encerra dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Uma breve palavra de oração, e na oração vou lembrar o nosso irmão Jair, que está no Hospital do Coração, para cuidar da sua saúde. Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, nós suplicamos ao Senhor por esse momento aqui, agradecido pelo que o Senhor tem feito ao seu povo aqui em Vila Paraguai, agradecido por cada visitante que aqui tem chegado para se alegrar juntamente conosco, e diante dessas alegrias, ó Pai, também acontecem dificuldades, e é nessas dificuldades que nós suplicamos a Ti. Tira de nós toda a ansiedade, toda inquietação, preocupação. Ajuda-nos a colocarmos o nosso coração no centro da sua vontade. Nesse momento, suplicamos pela vida do irmão Jair, que está em Sobral, cuidando da saúde. Oramos pela sua vida emocional, por sua mente, pelo seu coração, pela sua saúde, ó Deus. Oramos que o Senhor use os médicos para tratarem do que é necessário.
E oramos que ele logo esteja de volta aqui conosco, e se alegrando e adorando ao Senhor. Oramos, ó Pai, suplicando que o Senhor abra o nosso entendimento diante deste assunto tão pertinente, tão necessário aos nossos dias. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma das palavras que eu mencionei no estudo anterior, ou nos estudos, melhor dizendo, é que a ansiedade, ela é o mal desse século. Ela tem agarrado, tem abraçado todas as idades. A ansiedade, ela tem atingido gênero, ela não respeita a idade. Eu mencionei também que desde o ano 2000 em diante, estamos caindo em decadência moral, em decadência emocional. E da pandemia para cá, então, nós tivemos um salto imenso de pessoas cada vez mais procurando os médicos, procurando a medicina, procurando um psicólogo, para tratar de alguma área da sua saúde. É claro que foi comprovado também cientificamente que depois do Covid, nossos corpos ficaram mais frágeis. A nossa mente também, ela sofreu também algumas alterações, juntamente com o nosso emocional. Porém, em nossos dias, é necessário trazermos esse assunto, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que devemos ser a luz do mundo e o sal dessa terra. Nós devemos refletir, diante das dificuldades, que nós temos um Deus ao qual nós confiamos e nós entregamos nossa vida a Ele. E às vezes, quando chegamos diante de uma angústia, de uma situação em que nós não conseguimos agir, onde ficamos de mãos atadas, onde ficamos imobilizados, sem saber como agir financeiramente, ou dentro da saúde, ou mesmo uma situação em família, ou até mesmo dentro da igreja, é nesse momento que Deus requer da nossa parte fé. É nesse momento que vai ser necessário respondermos coerente à nossa fé. Estamos aqui cantando domingo a domingo, dizendo: eu entrego minha vida a Ti, eu entrego os cuidados ao Senhor. Mas quando chega no momento da aflição, que ela bate em nossa porta, parece que esquecemos de quem nós somos. Parece que o desespero toma conta de nós e esquecemos o Deus que nós temos. Essa geração aqui anterior, ela não é diferente de nós. Era uma geração necessitada também de colocar os seus anseios aos cuidados do Senhor. E o Senhor Jesus, aqui no Sermão da Montanha, já quase encerrando aqui, ele vê a importância de trazer esse desafio para aquela geração e servindo para nós, porque é a palavra do Senhor, dizendo: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele usou as coisas mais simples, quanto ao que você há de vestir, de comer, de beber. E o Senhor diz: não é mais importante, o corpo não é mais importante do que as vestes. A vida, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. E às vezes nós estamos atropelando as coisas. Estamos colocando o que é necessidade no lugar do que é urgente, e nós mesmos estamos arrumando confusão para a nossa mente. Diante da nossa geração que anda muito preocupada com o que ter, com o que possuir, com o avanço das redes sociais em nossos dias, de certa forma, tem nos deixado também mais ansiosos. Esse mundo consumista que cada dia avança mais, tem deixado os nossos jovens mais ansiosos. Sim, é necessário dizer isso. A rede social, a mídia, os smartphones, os celulares, os tablets, têm deixado os nossos jovens mais ainda frágeis e fragilizados diante de quererem possuir alguma coisa, porque eu estou vendo que fulano tem. Porque ele se veste assim. Não, porque ela se veste desse jeito. Não, ele possui aquele carro. Eu queria também. E com esse avanço desse mundo consumista, nós vamos ficando mais frágeis ainda. Mas nesse texto, o Senhor quer nos trazer para o centro da sua vontade,
para que não venhamos andar ansiosos, colocando os nossos olhos somente aqui de forma horizontal. Esse texto é um convite para nós tirarmos os nossos olhos daqui da terra e olharmos mais para a justiça de Deus. E é justamente nesses momentos de angústia que nós lembramos, como diz um cântico que costumamos cantar, é na aflição que lembramos que aqui nada temos e nada iremos levar. Então, por isso, nós devemos tirar os nossos olhos da terra e fitar ele mais no Senhor. E o Senhor convida, observem as aves do céu. Olhem para as aves do céu, um animal tão frágil, tão pequeno. Observe que ele não está preocupado com o alimento de amanhã. Eles não semeiam. As aves do céu, eles não estão capinando. Eles não estão colhendo. Eles não têm um celeiro para armazenar, para dizer, olha, nós vamos nos alimentar hoje, vamos guardar aqui para o próximo dia. Contudo isso, o vosso Pai Celeste as sustenta, porque Ele é o sustentador. E aí, então, de certa forma, como diz a expressão, né, contemporânea, Ele nos dá um tapa na cara. E diz, vocês não valem mais do que as aves do céu, não? Vocês não têm mais valor do que as aves do céu? Se eu cuido delas, quanto mais de vós outros, homens de pequena fé. Aí é nesse momento que nós devemos baixar a cabeça e dizer, olha, eu tenho sido uma vergonha mesmo para Deus. No momento que é necessário mostrar fé, no momento que a ansiedade ela chega à nossa porta e nós somos inclinados a isso. A tendência nossa, o nosso coração pecaminoso, inclinado para o erro, temos tendência à ansiedade. É claro que algumas pessoas têm mais tendência ainda. Tem pessoas que têm mais inclinação ainda para a ansiedade. Tem um grau para cada pessoa. Tem uns que são mais resistentes. Tem uns que escutam mais. Tem uns que são mais firmes quanto a esse assunto aqui. Mas tem uns que são mais frágeis. Mas independente de como seja o seu coração, o convite aqui é não andeis ansiosos. E essa expressão de Jesus, de não andarmos ansiosos, eu andei examinando ela melhor, e é uma expressão que mostra, não fique ansioso, porque quando ela chega, dá aquela tensão em nós, por falta de saúde, por falta de finança, por um problema não resolvido, bate logo de cara conosco. Mas a expressão de Jesus aqui não é não fique, é não ande, que não seja o seu modo de viver, porque quem é aqui que não Quem é o pai de família aqui que não se preocupa quando faltam as finanças? É muito comum, é próprio. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele disse, eu estou preocupado com as igrejas. E essa preocupação é uma preocupação benévola. Então, significa dizer que preocupação ela tem o seu nível de responsabilidade. Então, não deixe fugir fora das nossas... Quando foge um pouco, então passa a ser falta de fé. Então, a expressão de Jesus aqui, para não andarmos ansiosos, é que a ansiedade não seja o seu estilo de vida, que você não ande dia a dia com essa preocupação, com esse peso. Aqui está a explicação exata desse texto, a compreensão. Não ter um estilo de vida próprio de ansiedade, que estamos à flor da pele e qualquer coisa eu ando ansioso. Então, é sobre esse tipo de vida que o Senhor Jesus está dizendo, não é para nós vivermos assim. Um viver constante, com a mente ocupada, determinada a tentar resolver uma causa a qual nós não conseguimos resolver. E nisso, o Senhor Jesus, sendo conhecedor de cada coração ali, ele vem a dizer,
por mais ansioso que alguém esteja, o versículo 28, por mais ansioso que estejamos, é o 27. Qual de vós, que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado, então, nós sabemos muito bem que é a distância daqui para cá. Em outras palavras, Jesus está dizendo, por mais ansioso que nós estejamos, quem pode acrescentar 1 segundo à sua vida? Por mais ansioso, quem pode ir lá no futuro e resolver as coisas? Ninguém. O Senhor Jesus está convidando para que a nossa mente esteja no dia presente, porque o problema da nossa geração é que nós queremos viver no futuro. Nós queremos viver lá na frente, queremos resolver as coisas lá, que estão lá na frente. E como eu mencionei já, acabamos vivendo nem o presente, nem um passado direito e nem o futuro. Esse é o grande problema nosso e o grande desafio para a nossa geração. É vivermos o tempo presente glorificando a Deus com a nossa mente, com o nosso corpo e com os nossos anseios. Qual de vós, quem por ansioso que esteja, pode acrescentar algo à sua vida? Ninguém. Então aqui é um convite do Senhor para andarmos na sua vontade, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração voltado para Ele. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo. Ele convida, em primeiro lugar, para olharmos as aves dos céus, e agora ele diz, observem as ervas do campo. E ao ler essa passagem, é muito comum que quem já esteve lá em Israel, é muito comum ver essas ervas pelo campo. Estamos passando de ônibus, ali de Jerusalém, indo para Jericó e outras cidades, é muito comum olharmos para os pastos e vermos essas ervas aqui. Observem a erva do campo. Elas não costuram, não fiam, não tecem, porém, eu lhe digo uma coisa, nem Salomão, com toda a sua riqueza e toda a sua glória material, não se vestiu como nenhuma delas. E o Senhor está convidando de novo a observarmos a sua criação, a natureza, e ver a forma especial como Ele tem cuidado das aves e sustentado dia a dia. Observe os lírios do campo, a beleza de um simples lírio do campo, daquela florzinha tão insignificante aos nossos olhos, que hoje existe e amanhã ela é torrada. Pois eu lhe digo que nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como uma delas. Eu vos afirmo, essa é uma afirmação de que o Senhor cuida de nós. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Essas palavras aqui de pequena fé, ela vem sempre aos nossos ouvidos. Aqui é uma questão de fé mesmo. Nem toda questão de ansiedade está a fé incluída, mas nesse caso aqui é. Quando nós passamos a querer resolver as nossas causas com nossas forças, isso é falta de fé. Nós estamos dizendo a Deus que Ele não pode. E Ele aqui diz, olha, eu posso cuidar de vocês, observe as aves, os lírios, eu sustento, quanto mais a vós outros. Então, esse texto nos mostra o cuidado de Deus para cada um de nós. Ele sabe do que nós necessitamos. E Ele nos fornece o que nós necessitamos. Facilmente o nosso coração, dia a dia, é inclinado a essa vida ansiosa. E por vezes nós não sabemos o que é necessidade. Eu lhe digo com todas as letras, muitos dos nossos jovens e adolescentes não sabem o que é necessidade. Ah, papai, eu preciso disso aqui. Não é necessidade. Muitos jovens querem casar e querem ter uma casa completa logo. Querem logo ter um carro para casar.
uma casa completa, mobiliada com os melhores móveis que existem no mercado. Eles querem estar por completo. Não é necessidade para casar. Eu passei uma vergonha grande, já mencionei algumas vezes, vou mencionar de novo. Foi uma vergonha grande que eu passei. O pastor Bruce foi quem realizou o nosso casamento aí há 21 anos atrás. E aquele homem simples, o americano, ele me chamou para conversar. E, Ricardo, o que é necessário para você casar? O que é necessário para você casar? E eu pensei, rapaz, é um americano que está me perguntando, vou ganhar uma geladeira, vou ganhar um fogão, vou ganhar alguma coisa. O americano tem condições. E eu, tolo, pensei tanta coisa. E ele viu que eu travei e disse, o que você precisa para casar é uma esposa. Oh, vergonha, rapaz, que eu fiquei naquela hora. Ricardo, você já tem. O que você precisa, você já tem. A esposa, case. Mas não é isso que tem acontecido nos nossos dias. Não é só para jovem, não, essa lição. É para todos nós. Às vezes nós achamos que é necessário isso ou aquilo. Nem é. Nem é necessário. Deus sabe do que nós necessitamos. Às vezes estamos ansiosos por algo que não é. Não é para nós. Nós queremos. E Deus diz não. E nós ficamos como um menino chorando quando se toma chupeta, né? Chorando, Senhor, eu desejo isso. Não é para você isso. Então é importante lembrar que esse mundo é passageiro. E nós estamos aqui de passagem. Essa é uma das nossas identidades. Aqui nós somos peregrinos, somos forasteiros. As coisas que você tem aqui é para usar somente aqui. Vez por outra eu tenho encorajado alguém que tem recursos, mas não tem uma boa roupa, não viaja, não sai de casa, não tem um bom transporte. Irmão ou irmã, para que você quer seus recursos aqui? Pastor, eu tenho 3, 4 terrenos ali. Para que, criatura do céu? Use isso aqui para o seu bem, da sua saúde, para uma viagem com a sua família. Aproveitem juntos, desfrutem de alguma coisa, comprem um bom transporte. Pastor, isso não é vaidade, não. Tem que usar os recursos, é aqui mesmo. E às vezes ficamos ansiosos com uma coisa, com outra, morrendo, sem usar os recursos que Deus nos deu. E olhe que eu não estou falando nem da obra missionária, nem da obra de Deus. Nós precisamos investir os nossos recursos também. Para os missionários que estão no campo, sofrendo, ali sim estão sofrendo por alguma angústia. Com sua família, os seus filhos, ali sim uma necessidade. Nós não sabemos o que é necessidade ao pé da letra. Talvez muitos aqui saibam. Talvez até eu nem saiba. Nunca passei uma fome assim intensa. Eu já passei 3 dias com fome. Quando eu morei sozinho uma vez, pense numa situação difícil. Passei uma necessidadezinha. Mas talvez muitos aqui precisaram comer a raiz da batata, não é? Tinha uma batata de cipó, melhor dizendo. Eu já escutei muito dessas histórias, né? Que o pastor Aguiar conta aí no passado que teve fome. Ali sim era necessidade, viu? Talvez alguns passaram por necessidade, mas em nossos dias é muito raro ter uma necessidade. Nós andamos ansiosos por coisas que não é para o nosso calibre, porque estamos preocupados em ter algo que não é para nós. E o Senhor nos repreende. Homens de pequena fé. O versículo 31 diz o seguinte, vamos ler juntos novamente? Coloque os seus olhos, por favor, na palavra, porque esse texto é um convite a confiarmos mais em Deus, e a mensagem central aqui é buscarmos o Senhor em primeiro lugar. O 31 diz, juntos, portanto, não vos inquieteis, dizendo que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32, juntos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe das nossas necessidades. Se você não tem,
é porque não é necessidade. Deus, Ele sabe disso. E lições nós vamos aprendendo com a vida. Dentro dessa que eu mencionei aqui, com o pastor Bruce, ele me disse claramente também, Deus só vai lhe dar o pneu de uma bicicleta se você possuir uma bicicleta. E você necessitar, Ele vai lhe dar. Eu não tenho uma bicicleta, por que é que Ele vai me dar um pneu de uma bicicleta? Eu não tenho uma moto, por que é que Ele vai me dar um pneu de uma moto? Deus, Ele dá o cobertor de fato conforme o frio de cada um. Ele sabe do que nós necessitamos. Ele conhece os limites nossos emocionais, as nossas necessidades. Observem as aves do céu. Olhe os lírios do campo. Eu cuido deles, eu as sustento. Não valeis vós mais do que tudo isso, dessas coisas simples? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Os gentios ou os incrédulos é que estão preocupados com isso. Mas nós estamos querendo assumir o papel dos incrédulos e nos preocupando com coisas que não é para estarmos nos preocupando. O versículo 33, ele é o ponto mais alto dessa passagem. Porque o Senhor Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas é incrível que até esse versículo, em nossos dias, é deturpado. Algumas pessoas acham que estão buscando o reino de Deus para receber alguma coisa de Deus. Estão querendo enganar Deus como uma criança que, quando quer alguma coisa, se aproxima mais de Deus. Ai, Deus vai me dar. O versículo não está dizendo isso. O versículo não está dizendo que é uma troca de moeda, que eu estou obedecendo e Deus vai me dar. Eu estou cuidando aqui e Deus vai me dar isso aqui. Não é uma troca de valores. É uma entrega de confiança e o Senhor vai acrescentar todas estas coisas que eu mencionei. Eu vou acrescentar o que você necessita. Não é uma troca de valores. O que cabe a nós aqui é o dever. Buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Você quer ficar preocupado com uma coisa? Pois se preocupe em buscar o reino de Deus primeiro. Estou preocupado. Se preocupe em buscar a Deus como prioridade. Tem muito cristão brigando, lutando com toda a sua força pelos seus direitos, mas não estão cumprindo com os seus deveres como cristão. Estão querendo direito, Deus, eu quero, mas não estão cumprindo com os seus deveres de servo, de obediência, de submissão, de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E essas outras coisas que queremos ficar preocupados, Ele sabe do que nós necessitamos. Encerra o texto dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Basta o dia o seu próprio mal. Eu gostaria de lhe perguntar, qual a sua preocupação nesse momento? Qual é a sua ansiedade nesse momento? Qual é? Você está andando ansioso ou ansiosa por alguma coisa? O que é que está lhe incomodando? Eis o momento oportuno de você transferir essa preocupação das suas costas e lançar sobre Ele. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Salmo 37, versículo 5, diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais é Ele quem fará, não somos nós. Salmos 118, versículo 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Está sofrendo com ansiedade? Não andeis ansiosos, lance sobre Ele cuida de nós. E eu encerro essa palavra com o versículo de Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículo 6.
que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vou repetir. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Teve um dia em nosso namoro, quero convidar a irmã Terezinha a chegar aqui à frente, bem rapidinho. Teve um dia em nosso namoro, enquanto estávamos namorando, não é? Nos conhecemos, e chegou um dia, aqui desse lado, filha, lado de cá. Chegou um dia, eu não sei a razão, mas chegou um dia em que ficou em risco se nós iríamos continuar o namoro ou não. Isso aí há 22 anos atrás. E eu fiquei aflito, que eu não queria perder, né? Perder a namorada, né? Ia casar. E naquele dia, não lembro a razão, mas eu lembro o que aconteceu. A irmã Terezinha tinha muito mais maturidade que eu, muito mais. Eu era doido na fé. Agora sou só o meio, né? E ela, madura na fé, ela disse: olhe, se for da vontade de Deus, será. Se não for, não acontecerá. E ela disse isso tão calma, que me quebrou por dentro. Aí eu aprendi essa lição, diante de uma aflição, de uma angústia. Olhe, se for da vontade do Senhor, será. Se não for, não vá não. Se não for, não será. Se Ele abrir a porta, entre. Mas se Ele fechar, não fosse. Amém? Essa é uma lição importante. Vamos orar juntos? Então, nesse momento, eu lhe convido a saber a vontade de Deus. Vamos orar juntos? Baixe a sua cabeça e questione-se se a sua causa, a sua ansiedade, ela maltrata você. Ela não agrada a Deus. É falta de fé. Se for uma necessidade, o Senhor concederá. Se não for, aquiete o seu coração e sabei que Ele é Deus. Nós não podemos mover 1 milímetro, 1 segundo na frente. Aquietai-vos, sabei que Ele é Deus. Ó Pai amado, nesse momento de oração, nos colocamos diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a aquietar o nosso coração e descansar em Ti. Até de uma angústia grande, ou de algum lamento, o Senhor é o dono de todas as coisas, Criador, sustentador da fé. Que essa passagem, ó Deus, fique em nossa mente e em nossos corações. Que nós devemos buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça. E as outras coisas, se for da vontade do Senhor, o Senhor fará. Se não, amém. O Senhor continua sendo Deus. Assim oramos, ó Pai, aquieta o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Senta, filha.